Só vou lembrar algumas coisas que são legais da gente saber que... Bom, essa aqui é a minha gatinha Jazz, ela sempre vem quando eu vou fazer essa meditação guiada, é impressionante. Para quem está chegando pela primeira vez, não precisa ter nenhuma experiência. Oi, Bia, boa noite, amore. E não precisa ser de um determinado jeito. Eu escuto muitas pessoas dizerem, não dá, a minha cabeça é não sei de que jeito, eu não consigo meditar, ou eu sou não sei de que maneira, eu não consigo meditar. Isso não existe. Qualquer pessoa, de qualquer jeito, consegue, porque não tem o que conseguir, né? Então vou falar um pouco sobre isso antes da gente começar. Aqui a gente não... Nessa prática a gente não cria uma determinada experiência, a gente só observa. Então não tem como não conseguir, porque é a prática da observação. E o que acontecer nessa observação tá ótimo. Então se tiver pensamento, tá tudo bem. Se tiver emoção, por sinal, esse é um tema que me veio durante o dia hoje, né? Agora que eu falei, eu lembrei. Passam muitas emoções pela gente durante o dia, né? Algumas que a gente gosta e umas que a gente não gosta. E geralmente quando vem uma emoção que a gente não gosta, a gente resiste, tenta entender o porquê, ou tenta mudar alguma coisa para ver se aquela emoção vai embora. Mas a tendência de todas as emoções são passar pela gente, né? A gente tem um sistema nervoso, as emoções, as energias passam pela gente o tempo inteiro, né? Assim como os pensamentos, né? Então, é natural ter uma gama, uma variedade de sensações, emoções, sentimentos durante o dia e tá tudo bem. Então vamos lá, eu estava falando que a gente não cria uma experiência, né? Então, aqui a prática só da observação e da observação de olhos fechados, né? Observação do seu universo interno. Então, se você tiver de olhos fechados e tiver muito pensamento, tá tudo bem. Se você tiver de olhos fechados e tiver emoção, tá tudo bem. Se tiver barulho externo, tá tudo bem. E se não tiver nada, tiver uma paz absoluta, que é o que a gente mais gosta, tá tudo bem também. Tanto faz. Né? A prática da observação que transforma a nossa vida quando a gente abre os olhos, né? Quando a gente está de olhos abertos para a vida. Então, tô falando tudo isso para acalmar as almas que acham que não conseguem meditar, né? Porque tem essa crença de que tem que criar uma determinada experiência, né? Tem esse controle, que é parar o pensamento na força, né? E não tem nada mais violento, autoviolento do que tentar parar o pensamento na força. Porque a parte que tenta parar o pensamento é a mesma parte que fabrica pensamento o tempo inteiro. Então vamos lá. Falei que não ia falar nada, mas acabei falando. Vou lembrar aqui os 3 pontos básicos. E o primeiro é a gentileza. Essa é a prática da gentileza. Não tem como chegar no limite da gentileza, da autogentileza, gentileza o tempo inteiro. E a gentileza com você mesmo começa na posição que você vai encontrar para meditar. Então, se ficar numa posição de coluna ereta, yoga, como você vê por aí, não for confortável, não fique. Recoste, pode deitar, se acomoda para que o seu corpo não chame a tua atenção o tempo inteiro durante a prática, tá? E se você começar numa determinada posição e tiver algum desconforto, pode mexer, pode se arrumar. Gentileza na posição que você vai encontrar para meditar. O segundo item, que tem a ver com o que eu falei hoje, é que não tem como não conseguir. Então, solta e
e deixa fluir, né? Porque a gente só observa, a gente não cria uma determinada experiência. E da mesma maneira, a terceira coisa que não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Porque não tem uma experiência a se alcançar, né? Basta fechar os olhos e observar, já deu certo. Tipo esse barulho aqui que está aqui externo, que controle eu tenho sobre ele, né? Tudo bem. Então vamos lá. Então acha essa posição confortável e fecha os olhos. Fecha os olhos e não faz absolutamente nada. Só se percebe como você está. Sem querer mudar absolutamente nada. Se enxerga de olhos fechados. E percebe como está o ambiente. Fica um pouquinho assim. Tudo que a gente fizer aqui, a gente vai fazer sem pressa. A gente não tem nenhum lugar para chegar, a gente já está onde a gente tem que estar. E agora coloca a sua atenção na sua respiração. Só percebe ela, não tenta mudar nada. Percebe a parte do seu corpo que se mexe com a respiração. E agora percebe a superfície do seu corpo encostada na superfície de onde você está sentada, deitada, recostada. Percebe o peso do seu corpo. E agora dá uma escaneada no corpo, da cabeça até os pés, bem devagar. Tudo que eu falar aqui tem a intenção de fazer, não precisa ter perfeccionismo. Basta ter a intenção. Então dá uma escaneada no corpo, da cabeça até os pés, sem pressa. Percebe se tem alguma parte do corpo que está mais tensa. E solta.
E agora relaxa os pés e os dedos dos pés. Joelhos. O quadril. Relaxa as mãos e os dedos das mãos. Respira no tronco, preenche o tronco de ar, sem esforço. E agora respira no coração. Amplia o coração com a sua respiração. Abre a garganta. Deixa a língua solta, apoiada embaixo da boca. Percebe o ar entrando pelas duas narinas ao mesmo tempo. Mantém os olhos fechados, mas relaxados. Pálpebras relaxadas. Relaxa as sobrancelhas e o ponto entre elas. A testa. E toda a cabeça, da testa até a nuca. Relaxa os ombros, o pescoço. E mantendo os olhos fechados, olha para frente através da pálpebra. Esse olhar para frente é sem forçar, é aonde o seu olhar repousar. E percebe o que você vê de olhos fechados. Por mais estranho que seja esse convite, a gente vê alguma coisa de olhos fechados. Talvez uma tela escura, ou nada. Sempre falo que o nada é sinônimo de tudo. Pontos, luzes, tanto faz. E agora não é para criar, não é para imaginar, não tem algo certo ou errado. Só percebe o que você vê de olhos fechados.
e coloca gentilmente a sua atenção aí. E observa isso que você vê de olhos fechados. Percebe se tem uma cor. Percebe se tem uma textura. Percebe se você consegue ver de olhos fechados, não só na sua frente, mas atrás de você, dos lados, em cima, embaixo. Percebe se esse espaço que você está vendo se move, se amplia ou não. Tanto faz. E descansa aí. Descansa nesse lugar, nesse espaço que você está vendo de olhos fechados. Só por colocar a sua atenção aí. Só agora, só nesse instante, você não tem absolutamente nada para fazer e lugar nenhum para ir. E você vai descansar nesse espaço, nesse nada que você está vendo de olhos fechados. E só olha, observa e não faz absolutamente nada. Se tiver pensamento, tudo bem. Se tiver emoção, sensação, tudo bem. Sensação no corpo, tudo bem. Sons ou barulhos externos, tudo bem. Só observa. Só olha, assiste de olhos fechados e não faz absolutamente nada. Solta totalmente o controle. Vira só uma espectadora, um espectador. Como se você estivesse numa sala de cinema assistindo a um filme que você não criou, não dirigiu, não atua nele, não é um crítico ou uma crítica do filme. Está só assistindo. E agora eu vou falar uma frase ou uma palavra. Você vai repetir essa palavra ou essa frase em pensamento. Vai deixar que as palavras desapareçam nesse espaço, nesse nada. E vai continuar só olhando, observando de olhos fechados. Descanso interno. Repete em pensamento, descanso interno. Deixa as palavras desaparecerem e continua só olhando, observando de olhos fechados.
Repete mais uma vez em pensamento, descanso interno. Deixa as palavras sumirem e só olha, observa de olhos fechados. E agora todo mundo continua no seu ritmo. Eu vou ficar quieta um pouquinho. Vou fazer com vocês. Repete descanso interno em pensamento e observa. Percebeu que mordeu um pensamento, voou com ele, volta, repete as palavras de novo e observa. E fica nessa dança. Não controla nada, só assiste e observa de olhos fechados. Repete mais uma vez, descanso interno e só olha, observa de olhos fechados. E agora pode abrir os olhos e voltando para cá. Quem quiser continuar, continua. Essa prática é tão simples e tão fácil. A gente faz isso todo dia. Impacta a nossa vida de olhos abertos.